E aí, pessoas, tudo bem? Acabou de concluir a primeira prova do Enem, Ciências Humanas, Linguagens e Redação. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema que eu achei fabuloso, fantástico, para a gente quebrar justamente alguns estigmas, onde se vulgariza demais a saúde mental, seja no cenário de aludir para esse tipo de doença como se ela fosse uma bobagem, como se ela fosse frescura, como a gente vê numa narrativa popular, né? É um tema que nos estimula a trazer de novo à tona a importância de se valorizar o tratamento, a manutenção, digamos assim, da nossa saúde mental, né? E alguns autores que a gente explorou ao longo desse ano seriam fundamentais para a construção desse repertório, tanto para analisar o quanto que a nossa sociedade ela tende a um processo de normalização, um excesso de patologização, de intervenção medicamentosa, quanto à banalização da saúde mental, né? De não se dar a devida importância. E aí, o primeiro autor que vem à nossa mente costuma ser o Michel Foucault, né? Especialmente uma obra dele chamada História da Loucura, obra que a gente comentou. Se você analisar os nossos vídeos sobre Foucault, eu dei ênfase para essa obra, que foi a tese de doutorado do Michel Foucault, escrito em 1961, onde ele faz uma espécie de análise histórica de como o conceito de normal e anormal foi construído ao longo da história, na medida em que critérios não somente clínicos eram levados em conta, critérios de ordem moral, de ordem social. Ao lado do Foucault, autores como Georges Canguilhem, que escreveu um livro chamado O Normal e o Patológico, fundamental para pensar essas pautas, na cultura da disciplinarização, da normatização das condutas, né, para pensar o âmbito da saúde mental. E obras como O Holocausto Brasileiro, escrito pela Daniela Arbex, onde ela analisa um manicômio localizado na cidade de Barbacena, chamado Colônia, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas ali, a gente explorou isso. E esse livro é um grande convite à reforma psiquiátrica, aos movimentos antimanicomiais, que o Foucault fez parte dessa liderança. Um cara chamado Roberto Machado, um intelectual brasileiro, Foucaultiano, escreveu um livro chamado A Danação da Norma, onde ele faz uma análise dos movimentos psiquiátricos, da história da saúde pública também no Brasil. Tudo isso poderia ser utilizado como repertório e eu considero Foucault uma figura central nesse tipo de análise. Eu tenho certeza que vocês foram muito bem e, independente das linhagens teóricas que você buscou, epistemológica, mas imagino que a sociologia e a filosofia tenham sido boas companhias na busca desse repertório, tá bom? E quero desejar para todos vocês, no próximo fim de semana, uma segunda prova excelente, fechamento de um ciclo para o início de um outro muito mais positivo, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.